Ele foi traído, não por inimigos, mas pelos próprios irmãos. Vendido como escravo, jogado em um poço. E ainda assim, anos depois, se tornaria o homem mais poderoso do Egito. Mas essa não é só uma história de vitória. É a prova de que um sonho pode custar tudo. Canaã parecia um lugar comum. Colinas tranquilas, rebanhos espalhados. Mas ali vivia alguém diferente. Seu nome era José. Entre todos os filhos, ele era o favorito de seu pai, Jacó. E esse amor, visível demais, começou a gerar algo perigoso dentro da própria casa. Um dia, Jacó lhe deu um presente, uma túnica colorida, única, impossível de ignorar. Para o pai, um gesto de amor. Para os irmãos, um símbolo de rejeição. E no silêncio, a inveja começou a crescer. Mas tudo piorou quando José começou a sonhar. Não eram sonhos comuns, eram visões. Em um deles, feixes de trigo se curvavam diante dele. Em outro, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam. José apenas contava o que via. Mas seus irmãos ouviram como uma ameaça. Quem você pensa que é? E o que era inveja virou ódio. Um ódio silencioso que começou a planejar. Até que, em um dia comum no campo, longe do pai, a oportunidade apareceu. Ao ver José se aproximando, disseram: "Lá vem o sonhador." E dessa vez não era só fala, era decisão. Eles correram até ele, arrancaram sua túnica e o jogaram em um poço. Escuro, profundo, silencioso, lá embaixo sem saída. José enfrentou algo pior que dor: o abandono. Tudo parecia acabado. O sonho, a promessa, o futuro, enterrados ali. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto ele estava no poço, seus irmãos decidiram não matá-lo. Fariam algo pior. Quando uma caravana passou, José foi vendido por 20 moedas de prata, como um objeto, sem valor. Ele foi puxado do poço, não para ser salvo, mas para ser entregue, acorrentado, levado para longe. Enquanto tudo o que ele conhecia desaparecia no horizonte. Canaã ficou para trás, sua família, sua história, tudo. E no meio do deserto, uma pergunta permanecia: como um sonho de Deus pode terminar assim? Mas havia algo que ninguém via. As correntes prendiam seu corpo, mas não o propósito. O poço não era o fim. A traição não era o fim, a escravidão não era o fim, era o caminho, porque, enquanto tudo parecia dar errado, algo maior estava sendo preparado. O Egito não seria sua derrota, seria sua transformação, o lugar onde um escravo se tornaria líder, onde um rejeitado seria honrado, onde um sonho que parecia morto voltaria a viver. E se hoje você se sente no fundo de um poço, lembre-se, o poço faz parte do processo, porque o mesmo Deus que permite o poço já preparou o trono. O deserto ficou para trás, e com ele, tudo o que José conhecia. A areia deu lugar a construções gigantescas, colunas imponentes, uma terra estranha, cheia de movimento, poder e mistério. O Egito não era apenas um lugar diferente, era outro mundo. E ali, sem família, sem nome, sem liberdade, José chegou como escravo. Não havia honra naquele momento. Não havia promessa visível, apenas silêncio e incerteza. Tudo o que ele tinha eram memórias e sonhos que agora pareciam distantes demais para acreditar. Mas o que ninguém ali podia ver era que, mesmo sem entender, ele ainda carregava algo dentro de si que não havia sido quebrado. O ambiente era hostil, os olhares eram duros, e cada passo parecia lembrar a ele que agora sua vida não pertencia mais a ele. José não escolheu estar ali, mas ele escolheu como reagir. Enquanto muitos teriam se rendido, ele permaneceu firme, trabalhando em silêncio, aprendendo, observando, crescendo por dentro.
Porque o propósito não depende do lugar, depende da postura. E mesmo como escravo, algo diferente começou a acontecer. As coisas que ele tocava prosperavam. As tarefas que ele fazia davam certo. Era como se, em meio ao caos, houvesse uma ordem invisível sendo construída ao redor dele. E isso não passou despercebido. Alguém estava observando. Alguém percebeu que aquele jovem não era comum. E foi assim que José foi levado para dentro da casa de um homem poderoso no Egito. Não como alguém importante, mas como um servo. E mesmo ali, em uma posição baixa, algo maior começou a se mover. Porque quando o propósito está ativo, até os lugares improváveis se tornam palco. José não sabia, mas cada passo que ele dava ali dentro estava aproximando ele de algo muito maior do que ele poderia imaginar naquele momento. E foi ali, dentro daquela casa, que um novo teste começou. Um teste silencioso, perigoso, e que colocaria tudo em risco novamente. Mas o que parecia ser apenas mais um dia comum dentro daquela casa, rapidamente se transformaria em algo que colocaria tudo em risco novamente. O ambiente era organizado, silencioso, controlado, mas por trás daquela aparente tranquilidade, havia algo se movendo de forma invisível. José já não era mais apenas um servo qualquer. Sua postura, sua disciplina, sua maneira de agir, tudo nele começava a chamar atenção. Ele não precisava falar muito, porque suas atitudes falavam por ele. Cada tarefa bem feita, cada detalhe cuidado, cada responsabilidade assumida em silêncio. Era como se ele estivesse construindo algo que ninguém conseguia explicar. E foi exatamente isso que começou a despertar olhares diferentes dentro daquela casa. Olhares que não vinham de reconhecimento, mas de interesse. Porque quando alguém se destaca em silêncio, inevitavelmente passa a ser notado. E foi nesse momento que José enfrentaria um tipo de prova completamente diferente de tudo o que já tinha vivido até ali. Não era mais sobre força, não era mais sobre resistência física, era sobre caráter. Um teste silencioso, sem plateia, sem aviso, mas com consequências gigantescas. A confiança que ele havia começado a construir agora seria colocada à prova de uma forma inesperada. Porque nem todo ataque vem de fora. Alguns surgem de dentro do próprio ambiente. E quando isso acontece, a escolha se torna ainda mais difícil. José poderia simplesmente ceder. Afinal, ninguém veria, ninguém saberia, ninguém cobraria. Seria fácil, rápido, silencioso, mas o que está em jogo em momentos assim não é apenas a situação, é a essência. E naquele instante, José decidiu permanecer fiel, mesmo sem garantias, mesmo sem recompensa, mesmo sabendo que poderia perder tudo o que havia conquistado até ali. Porque há decisões que não são sobre o agora, são sobre quem você decide ser. E foi exatamente essa escolha que mudou tudo, porque o que deveria ser apenas mais um dia se transformou em uma armadilha, uma acusação, uma mentira construída com intenção. E de repente, tudo aquilo que José havia construído começou a desmoronar diante dos seus olhos. A confiança virou suspeita, o respeito virou julgamento e, mais uma vez, sem aviso, sem chance de defesa, José foi derrubado. Mas dessa vez, não foi um poço no meio do deserto. Foi algo ainda mais profundo, mais escuro, mais solitário, uma prisão. E ali, enquanto as portas se fechavam, parecia que a história estava se repetindo, traído de novo, injustiçado de novo, esquecido mais uma vez. E a pergunta voltava com ainda mais força. Como alguém que está fazendo tudo certo pode acabar sempre no lugar errado?
Mas o que ninguém conseguia ver naquele momento era que, mesmo na prisão, o propósito ainda estava em movimento. Porque quando Deus está conduzindo uma história, até as quedas fazem parte da subida. E foi ali, no silêncio frio da prisão, que tudo parecia finalmente ter chegado ao limite. As paredes eram fechadas, o ar era pesado e o tempo parecia não passar. Não havia mais campos, não havia mais casa, não havia mais ninguém observando. Apenas escuridão, rotina e esquecimento. José não tinha mais posição, não tinha mais voz, não tinha mais nada. E pela segunda vez, ele se via em um lugar onde ninguém podia ouvi-lo. Primeiro, um poço. Agora, uma prisão. Lugares diferentes, mas com a mesma sensação: abandono. E é exatamente nesse tipo de lugar que muitos desistem. Por quê? Quando não há reconhecimento, quando não há resposta, quando não há sinal de mudança, tudo dentro começa a questionar. Vale a pena continuar? Será que tudo isso tem sentido? Será que Deus ainda está vendo? E essas perguntas não vêm com barulho, elas vêm no silêncio, e são justamente elas que mais pesam. Mas mesmo ali, naquele ambiente pesado, algo começou a acontecer novamente. Não de forma rápida, não de forma visível, mas constante. José continuou sendo quem ele era. Mesmo quando ninguém estava olhando, ele não endureceu, não se revoltou, não se perdeu dentro da dor. Ele permaneceu, e isso é o que muda tudo, porque caráter não é provado quando tudo está bem. É revelado quando tudo está contra você. E aos poucos, de forma quase imperceptível, José começou a se destacar novamente. Não porque buscava isso, mas porque aquilo que estava dentro dele não podia ser escondido. Sua forma de agir, sua calma, sua responsabilidade. Tudo nele começava a chamar atenção, até mesmo naquele lugar improvável. E foi assim que, dentro de uma prisão, ele começou a ganhar confiança. Não dos grandes, não dos poderosos, mas de quem estava ali, vivendo a mesma realidade. E mesmo sem perceber, o cenário começava a mudar outra vez. Porque quando alguém permanece fiel no pouco, algo maior começa a ser preparado. E foi nesse momento, quando tudo parecia estagnado, que duas novas histórias cruzaram o caminho de José. Dois homens, dois sonhos e uma oportunidade que ninguém poderia prever. Porque às vezes, a resposta que você espera não vem do jeito que você imagina. Ela vem disfarçada de problema. E aquilo que parecia ser apenas mais um dia comum na prisão se tornaria o início de uma virada que mudaria tudo. Porque o lugar que parecia ser o fim estava prestes a se tornar a ponte para algo muito maior. E foi então que, no meio daquela rotina pesada e silenciosa da prisão, dois novos rostos surgiram. Não eram homens comuns, não eram prisioneiros qualquer. Eles vinham do palácio, o copeiro e o padeiro do rei. Homens que, até pouco tempo atrás, viviam cercados de luxo, autoridade, proximidade com o poder. E agora, estavam ali, no mesmo lugar que José, no mesmo chão frio, na mesma incerteza. E isso não era coincidência, porque quando algo grande está prestes a acontecer, conexões começam a surgir de formas que ninguém entende no momento. José observava, como sempre fazia, em silêncio, atento. E foi aí que ele percebeu algo diferente neles. Não era apenas o fato de estarem presos, era o peso no olhar, a inquietação, a angústia que não se escondia. Naquela noite, algo havia acontecido. Eles haviam sonhado, mas não eram sonhos comuns. Eram sonhos que carregavam algo estranho, algo perturbador, algo que não saía da mente. E pela manhã, aquilo ainda estava lá, pesando, incomodando, confundindo.
José percebeu. E pela primeira vez desde que chegou à prisão, ele fez uma pergunta simples, mas que mudaria tudo. Por que vocês estão tão tristes hoje? E parece uma pergunta comum, mas não é. Porque, em um lugar onde todos estão sofrendo, poucos ainda se importam com o sofrimento do outro. E foi exatamente essa atitude que abriu a porta para algo maior. Eles começaram a contar cada detalhe, cada imagem, cada sensação. E enquanto falavam, José ouvia com atenção, não interrompia, não julgava, apenas ouvia, porque ele sabia, havia algo ali, algo que não vinha dele, algo que vinha de Deus. E naquele momento, mesmo dentro de uma prisão, José voltou a acessar aquilo que nunca havia perdido, a capacidade de interpretar sonhos, não como alguém especial, mas como alguém conectado a algo maior. E então ele disse algo que mudaria completamente o rumo daquela história. As interpretações pertencem a Deus. E naquele instante, o que parecia apenas uma conversa se transformou em propósito. O copeiro contou seu sonho primeiro, e José respondeu com clareza, direto, sem hesitar. Em 3 dias, ele seria restaurado, voltaria ao seu cargo, voltaria ao palácio, voltaria à vida que tinha antes. Era uma resposta forte, específica, cheia de certeza. E aquilo acendeu algo dentro deles. O padeiro, ao ver aquilo, também decidiu contar o seu sonho, mas dessa vez, a resposta foi diferente. Não havia boas notícias, não havia restauração. Em 3 dias, seu destino seria outro. E ali, naquele momento, 2 respostas foram dadas. 2 direções, 2 futuros completamente diferentes. E tudo aquilo ficou marcado. Porque quando alguém fala algo com tanta convicção, aquilo não se esquece. E antes que tudo se cumprisse, José fez um pedido. Um único pedido, simples, direto. Quando tudo isso acontecer, lembre-se de mim. Não era um pedido de luxo, não era um pedido impossível. Era apenas uma lembrança, uma chance, uma oportunidade de sair daquele lugar. E então, os dias passaram. 1, 2, 3. E exatamente como foi dito, aconteceu. O copeiro foi restaurado. O padeiro, não. Tudo se cumpriu, exatamente. Sem falhas, sem atraso. E naquele momento, parecia que finalmente algo iria mudar para José. Finalmente alguém sairia dali sabendo quem ele era. Finalmente alguém teria acesso ao palácio com a informação certa. Finalmente, uma porta poderia se abrir. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O copeiro voltou à sua vida, voltou ao palácio, voltou ao conforto e esqueceu, simplesmente esqueceu. E mais uma vez, José ficou. Mais uma vez. O tempo passou. Mais uma vez. O silêncio voltou, porque às vezes, o que parece ser a resposta, ainda não é o tempo certo. E essa, talvez seja uma das partes mais difíceis de entender, porque não é apenas sobre fazer o certo, é sobre esperar o momento certo. E ali, dentro da prisão, depois de tudo, depois de ajudar, depois de acertar, depois de confiar, José foi esquecido. De novo. Mas o que ele não sabia é que quando o tempo de Deus chega, ninguém pode impedir. E o que estava prestes a acontecer não dependeria mais de lembrança humana, mas de algo muito maior, porque o próximo sonho não viria de um homem comum, viria do homem mais poderoso do Egito. E quando isso acontecesse, ninguém poderia ignorar. E então, quando tudo parecia parado, quando o silêncio já havia se tornado rotina, algo aconteceu fora da prisão. Algo que José não viu, não ouviu, não percebeu naquele momento, mas que mudaria absolutamente tudo. No palácio, no lugar mais alto do Egito. O faraó teve um sonho. Não foi um sonho comum. Não foi algo que se esquece ao acordar. Foi perturbador.
inquietante, real demais para ser ignorado. Naquela noite, ele viu 7 vacas gordas, fortes, saudáveis, sendo devoradas por 7 vacas magras, fracas. E ainda assim, as magras continuavam do mesmo jeito. E logo depois, outro sonho. 7 espigas cheias, bonitas, sendo consumidas por 7 espigas secas, queimadas pelo vento. E quando o faraó acordou, algo estava errado, porque ele sabia. Aquilo significava alguma coisa. Aquilo não era apenas um sonho, era um aviso, mas ninguém conseguia explicar. Os sábios foram chamados, os magos, os conselheiros, homens experientes, acostumados a interpretar sinais, mas dessa vez, ninguém tinha resposta. E o silêncio que antes estava na prisão, agora estava no palácio, porque quando nem os mais preparados conseguem explicar, algo maior está acontecendo. E foi exatamente nesse momento, no meio dessa busca desesperada por uma resposta, que uma memória esquecida voltou à tona, como um estalo, como algo que estava guardado, esperando o momento certo. O copeiro lembrou. Lembrou da prisão, lembrou do sonho, lembrou do jovem hebreu, lembrou de José. E naquele instante, aquilo que parecia esquecido, voltou com força. E de repente, o nome de José chegou ao lugar onde ele nunca imaginou chegar. O faraó ouviu, e sem demora, deu a ordem. Tragam ele. E naquele momento, dentro da prisão, tudo mudou, sem aviso, sem preparação, sem tempo para entender. José foi chamado, tirado daquele lugar, preparado rapidamente, limpo, ajustado, porque ele não estava mais indo falar com qualquer pessoa. Ele estava indo diante do homem mais poderoso daquela terra. E enquanto caminhava, talvez ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, uma coisa era certa. Aquele momento carregava algo diferente. Não era mais apenas mais um dia. Não era mais apenas mais uma oportunidade comum. Era o momento. E quando José entrou diante do faraó, o silêncio tomou conta. O mesmo jovem que foi vendido, traído, esquecido, agora estava diante de um trono. E ali, naquele instante, tudo o que ele viveu até agora convergia para um único ponto. O faraó contou o sonho, cada detalhe, cada imagem, cada sensação. E ao final, a pergunta ficou no ar. Você pode interpretar isso? E aquela era a chance, a oportunidade, o momento que muitos esperariam para se exaltar, para mostrar valor, para se promover. Mas José fez algo diferente. Ele respondeu com humildade, com clareza, com verdade. Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta. E naquele instante, algo mudou no ambiente, porque não era apenas uma resposta, era uma postura. E então, José começou a explicar. 7 anos de abundância estavam chegando. Uma prosperidade como nunca antes vista. Mas logo depois, 7 anos de fome, tão intensos, que fariam todos esquecerem os anos bons. Não era apenas interpretação, era estratégia, era direção, era solução, armazenar, preparar, antecipar, agir antes que fosse tarde. E enquanto José falava, algo ficava claro. Ele não estava apenas interpretando um sonho, ele estava revelando um plano. E naquele momento, o faraó não viu apenas um jovem, viu alguém com sabedoria, alguém com visão, alguém preparado. E a pergunta mudou. Já não era mais quem pode interpretar. Agora era quem pode fazer isso acontecer. E a resposta estava ali, diante dele, porque tudo o que José passou não foi em vão. Cada queda, cada silêncio, cada espera, estava preparando ele para aquele momento. E o que parecia ser o fim era, na verdade, o começo da maior virada da história dele. Porque quando chega o tempo certo, Deus não apenas levanta, ele posiciona. E naquele momento,
diante de todos. A decisão foi tomada. Não houve demora, não houve dúvida, porque quando algo é evidente, não precisa de confirmação. O faraó olhou para José e reconheceu não apenas a inteligência, não apenas a interpretação, mas algo que ia além. Havia nele uma clareza, uma segurança, uma sabedoria que não vinha de aprendizado humano, vinha de algo maior. E então, diante de todos os líderes, oficiais e servos do Egito, ele declarou algo que mudaria completamente o destino daquele jovem que, pouco tempo antes, estava em uma prisão esquecida. Você estará sobre toda a minha casa, e pelo seu comando, todo o povo será governado. E naquele instante, tudo mudou. Não foi gradual, não foi aos poucos, foi imediato. O cenário virou. O escravo se tornou governador. O prisioneiro se tornou autoridade. O esquecido se tornou indispensável. E isso não acontece por acaso. Porque, quando o tempo chega, não existe resistência que impeça. E ali, diante de todos, José recebeu autoridade, recebeu vestes novas, limpas, dignas. Um anel foi colocado em sua mão, símbolo de poder. Uma posição que ninguém poderia questionar. E pela primeira vez, desde que saiu de Canaã, ele não estava sendo levado à força. Ele estava sendo colocado, posicionado, honrado. E enquanto tudo aquilo acontecia, talvez ainda fosse difícil processar. Porque a mesma vida que o derrubou tantas vezes, agora o levantava de uma forma que ninguém poderia imaginar. Mas aquilo não era o fim da história. Era o começo da responsabilidade, porque agora, tudo o que ele havia dito precisava ser colocado em prática. Os 7 anos de abundância começaram e José agiu, não esperou, não hesitou. Ele organizou, planejou, executou. Cidades começaram a armazenar alimento, celeiros foram construídos, recursos foram separados, tudo sendo preparado para algo que ainda não havia chegado, mas que viria. E isso exige visão, porque trabalhar no presente para algo que ainda não existe exige fé, disciplina e constância. E os anos passaram. 1, 2, 3, até 7. A terra produziu como nunca antes. Havia fartura, havia sobra, havia prosperidade. E muitos poderiam pensar, isso nunca vai acabar. Mas José sabia, porque quando você tem direção, você não se perde no momento. E então, aconteceu, o ciclo virou, a abundância cessou e a fome chegou, forte, implacável, sem aviso. Não apenas no Egito, mas em toda a região. Terras secaram, recursos acabaram, pessoas começaram a sentir, e aquilo que parecia distante, agora era real. Mas enquanto o mundo entrava em desespero, o Egito estava preparado, porque alguém pensou antes, alguém se posicionou antes, alguém ouviu e agiu, e por causa disso, portas começaram a se abrir. Pessoas de todas as partes começaram a vir, em busca de alimento, em busca de sobrevivência, em busca de uma solução. E entre essas pessoas havia um grupo específico, um grupo que não sabia, mas estava caminhando diretamente para um encontro que mudaria tudo. Homens vindos de longe, de uma terra chamada Canaã, homens que carregavam necessidade, fome, urgência, mas também carregavam um passado que ainda não havia sido resolvido, porque a história pode até avançar, mas aquilo que ficou em aberto sempre encontra um caminho de volta. E quando eles chegaram ao Egito, quando entraram naquele lugar em busca de alimento, eles não sabiam, mas estavam prestes a ficar frente a frente com alguém que conheciam muito bem. Só que dessa vez, tudo era diferente, porque o jovem que eles haviam vendido, agora, era o homem diante de quem eles teriam que se curvar. E quando esse encontro finalmente acontecesse,
nada seria como antes. E então, o momento finalmente aconteceu. Eles entraram, cansados, marcados pela fome, carregando sacos vazios e uma necessidade urgente. Não havia orgulho ali, não havia escolha, apenas sobrevivência. E quando chegaram diante da autoridade responsável por toda aquela distribuição, fizeram o que qualquer homem faria diante do poder. Se curvaram. E naquele exato instante, o tempo parou. Porque enquanto eles viam apenas um governante do Egito, José via o passado inteiro diante dos seus olhos, sem aviso, sem preparo, sem como evitar. Aqueles rostos, aquelas vozes, aquelas expressões eram inconfundíveis. Eram eles, os mesmos homens que um dia o empurraram para o fundo de um poço, os mesmos que rasgaram sua túnica, os mesmos que o venderam como se sua vida não tivesse valor. E agora, estavam ali, curvados, diante dele. Exatamente como nos sonhos que ele teve anos atrás. Mas havia algo diferente. Naquele momento, José não reagiu como alguém ferido. Ele reagiu como alguém no controle. Ele não revelou quem era, não demonstrou emoção, não deixou escapar nada. Porque aquilo não era apenas um reencontro, era um teste, um momento decisivo. Ele precisava entender, precisava ver, precisava ter certeza. Eles ainda eram os mesmos? Ou o tempo havia mudado algo dentro deles? E então, com uma postura firme, distante, José começou a falar com eles de forma dura. Questionou, pressionou, acusou, chamou-os de espiões, colocou-os contra a parede. Não por crueldade, mas por estratégia. Porque, às vezes, a verdade só aparece quando alguém é pressionado. E ali, naquele ambiente tenso, eles começaram a responder. Falaram de sua terra, falaram do pai, falaram de um irmão que havia ficado, sem imaginar que estavam falando exatamente com ele. Cada palavra era como uma memória sendo trazida de volta. Cada detalhe, uma peça sendo encaixada. Mas José permaneceu firme. Porque aquele não era o momento de emoção, era o momento de revelação. E então, ele tomou uma decisão. Um teste que iria além das palavras. Um deles ficaria preso. Os outros voltariam para casa, mas com uma condição clara. Só poderiam retornar se trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. E naquele instante, algo começou a mudar. Porque aquilo não era apenas uma exigência. Era um espelho do passado, e pela primeira vez, o silêncio foi quebrado de uma forma diferente. Eles olharam uns para os outros e disseram aquilo que José esperava ouvir, mas talvez nunca imaginou que ouviria. Estamos pagando pelo que fizemos com nosso irmão. E aquelas palavras atravessaram tudo, porque ali não havia mais arrogância, não havia mais indiferença, havia culpa. Consciência, arrependimento começando a aparecer. E José ouviu, em silêncio. Mas por dentro, algo se moveu, porque aquele momento não era apenas sobre justiça, era sobre transformação. E mesmo assim, o teste não havia terminado, porque palavras podem ser ditas, mas são as atitudes que revelam a verdade. E o que viria a seguir colocaria tudo à prova. Porque na próxima vez que eles voltassem, não seria apenas sobre trazer o irmão mais novo, seria sobre provar quem eles realmente se tornaram. E José ainda precisava ter certeza, porque aquele encontro não era o fim da história, era apenas o começo da parte mais intensa dela. E assim, eles partiram. O caminho de volta para Canaã não era apenas uma jornada física. Era um peso emocional que crescia a cada passo, porque agora não era só sobre levar alimento, era sobre carregar uma exigência, uma condição, um pedido, que tocava diretamente em algo sensível demais. Trazer Benjamim, o único irmão que havia restado,
da mesma mãe, o filho que o pai não poderia perder. E quando ficaram diante de Jacó, o ambiente mudou. O alívio de vê-los voltar se misturou rapidamente com a tensão das palavras que vieram em seguida. Eles contaram tudo, cada detalhe, a dureza do governante, a acusação, a prisão de um deles e, principalmente, a exigência. Só poderemos voltar se levarmos o mais novo. E naquele instante, a reação foi imediata. Não, absolutamente não. Jacó não permitiria, porque para ele já havia perdido um filho e agora não estava disposto a correr o risco de perder outro. O tempo passou, os alimentos começaram a acabar. A fome voltou a bater, mais forte, mais urgente, mais implacável. E chegou um ponto em que não havia mais escolha. Era voltar ou perecer. E foi nesse momento que algo diferente aconteceu entre os irmãos. Um deles se levantou, não com impulsividade, não com medo, mas com responsabilidade. Ele se ofereceu, garantiu, colocou a própria vida como garantia pela segurança de Benjamim. E ali, algo ficou claro. Eles não eram mais os mesmos homens de antes. Havia mudança, havia peso, havia compromisso. E depois de muita resistência, de muita dor, Jacó cedeu. Não por vontade, mas por necessidade. E assim, eles partiram novamente. Dessa vez, com Benjamim. E também levando presentes, tentando apaziguar a situação, tentando encontrar favor. Mas o que eles não sabiam era que aquela segunda viagem não seria apenas sobre comida, seria sobre confronto, sobre revelação, sobre verdade. Quando chegaram ao Egito, algo inesperado aconteceu. Em vez de serem tratados com dureza, foram levados para dentro da casa do próprio José. E isso gerou medo, confusão, porque, na mente deles, aquilo só podia significar problema, julgamento, consequência. Mas não era isso, porque dentro daquela casa, José estava prestes a dar o próximo passo. E quando ele viu Benjamim, algo dentro dele mudou completamente, porque ali estava seu irmão, o único que não havia participado da traição, o único que representava sua origem, sua história, sua família. E naquele instante, segurar a emoção se tornou quase impossível. Mas ainda não era o momento. Ele se retirou, se isolou, porque havia um limite, um ponto onde até o mais forte precisa de um tempo para respirar. E depois, voltou, controlado, firme. E naquele momento, José estava observando cada reação, cada olhar, cada gesto, porque ali estava o teste final. Ele queria ver se o mesmo ciúme, a mesma inveja, a mesma rejeição voltaria a aparecer. Mas dessa vez, não apareceu. Não houve revolta, não houve hostilidade, não houve divisão. Havia algo diferente. E isso confirmava. Algo havia mudado. Mas ainda faltava um último passo. Um teste final, o mais profundo de todos. Porque, agora, não era mais sobre palavras, nem sobre reações superficiais. Era sobre escolha, sacrifício, caráter revelado no limite. E o que viria a seguir seria o momento que definiria tudo. Porque dessa vez, alguém teria que decidir. Proteger o irmão ou abandoná-lo como fizeram antes. E essa escolha mudaria completamente o fim da história. Depois da refeição, quando a tensão já parecia ter diminuído, eles foram levados para ver o irmão que havia ficado no Egito. Mas não havia grades, não havia correntes, não havia escuridão. O que encontraram foi completamente diferente do que imaginavam. Um quarto organizado, limpo, preparado. E ali estava ele, vivo, bem, cuidado. Aquilo que parecia castigo, na verdade, nunca foi abandono. E naquele momento, algo começou a quebrar por dentro deles, porque tudo o que estavam vivendo não fazia mais sentido dentro da lógica comum. Era como se cada detalhe
estivesse sendo conduzido por algo que eles não conseguiam enxergar completamente. Mas ainda assim, a história não havia terminado, porque o que parecia ser apenas um reencontro era, na verdade, o início do teste final. Sem que percebessem, algo foi colocado no caminho deles. Um detalhe silencioso, escondido, preparado com precisão. O copo de prata foi colocado no saco de Benjamim, e quando partiram, acreditando que finalmente tudo estava resolvido, foram interrompidos. Guardas surgiram. A acusação foi direta. Roubo, injusto, inesperado. E ali, mais uma vez, a situação se repetia. Um irmão sendo acusado, um risco real diante deles, uma escolha. Poderiam ir embora, poderiam deixar para trás, poderiam repetir o passado, mas dessa vez não fizeram isso. Voltaram, todos, sem exceção, e quando ficaram novamente diante de José, o ambiente era pesado, a sentença parecia clara. Aquele em quem o copo foi encontrado se tornaria escravo, os outros, livres. E foi nesse instante que tudo mudou. Porque alguém avançou, não para fugir, não para negociar, mas para se entregar. Ele falou, com verdade, com peso, com responsabilidade. Falou do pai, da dor, da perda. E fez algo que jamais teria feito antes. Se ofereceu no lugar de Benjamim para que o irmão pudesse voltar, para que o pai não sofresse novamente. E ali, naquele momento, o passado foi finalmente quebrado. Porque, agora, havia sacrifício onde antes houve traição. Havia proteção onde antes houve abandono. Havia transformação real. E foi isso que fez José perder o controle. Não de fraqueza, mas de verdade. Ele não conseguiu mais sustentar a posição. Mandou todos saírem. E então, chorou. Profundamente. Como alguém que segurou por tempo demais. E quando finalmente falou, não havia mais distância. Eu sou José. E aquelas palavras mudaram tudo. Porque o medo veio. O choque veio. O passado voltou. Mas junto com tudo isso, veio algo que ninguém esperava. Perdão. Não baseado no que fizeram, mas no que Deus construiu através de tudo. E naquele instante, a história deixou de ser sobre dor e se tornou sobre propósito. Porque aquilo que começou com inveja, terminou com restauração. E aquilo que parecia perdido, encontrou um caminho de volta. E foi então que José tomou uma decisão. Ele não iria apenas perdoar, ele iria restaurar por completo. Ele enviou seus irmãos de volta, não mais como homens culpados, mas como portadores de uma notícia que parecia impossível. Uma notícia que quebraria anos de sofrimento em um único instante. E quando eles chegaram, quando ficaram diante de Jacó, as palavras demoraram a sair. Porque, como se diz algo assim? Como se explica o impossível? Mas então, eles disseram, José está vivo. E naquele momento, tudo parou. Porque a mente não aceita, o coração não acredita, o tempo parece não fazer sentido. E naquele instante, algo dentro de Jacó voltou à vida. Porque quando a esperança retorna, tudo muda. E então, ele partiu. Não mais como alguém que perdeu, mas como alguém que iria reencontrar. A jornada não era apenas geográfica, era emocional. Era o caminho de volta para algo que ele achou que nunca mais teria. E quando finalmente chegaram, quando o momento que parecia impossível aconteceu, não havia palavras suficientes. Apenas emoção, apenas abraço, apenas verdade. Pai e filho, frente a frente novamente. O tempo não importava mais. Os anos não importavam mais. A dor não importava mais. Porque o que foi perdido foi restaurado. E a partir dali, tudo mudou. José trouxe sua família para perto. Deu terra, deu sustento, deu segurança. Aqueles que antes estavam em necessidade,
agora estavam protegidos. Aqueles que carregavam culpa, agora estavam em paz. Aqueles que viveram separado, agora estavam juntos novamente. E foi assim que a história terminou. Não com vingança, não com dor, mas com restauração. Porque aquilo que começou com inveja, passou por traição, enfrentou sofrimento, atravessou o silêncio e parecia ter acabado tantas vezes. Na verdade, nunca saiu do controle. Porque quando Deus está conduzindo uma história, até os momentos mais escuros fazem parte da construção. O poço não foi o fim, a prisão não foi o fim, e o seu momento atual também não é. Porque quando existe propósito, até o que parece perdido encontra um caminho de volta. Confie no tempo de Deus.